Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estou aqui para ler um texto do irmão Fabrício Freitas que se chama Calmaria na Tempestade. O irmão Fabrício Freitas, ele é de Distrito Federal, Brasília. E o texto foi escrito para Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Vocês sabem, não fui eu quem escreveu o texto, foi o irmão Fabrício. O que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Quero pedir que vocês compartilhem essa mensagem, porque é tão importante que as pessoas possam entender que Jesus é a nossa fonte de paz no meio da tempestade. E essa mensagem diz isso. Então, irmãos, eu conto com vocês aí, tá bom? Compartilha, curte, se inscreve no canal, faz comentário, enfim. Vamos aí agitar esse canal de forma que a palavra de Deus seja divulgada, tá bom? Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos o privilégio de estudarmos a tua palavra, pedimos que ela toque no coração daquela pessoa que realmente se encontra numa tempestade em sua vida. Tu possas cuidar dela. E, Senhor, mostra-nos aquilo que precisamos aprender. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, irmão, nosso texto chama-se Calmaria na Tempestade. E a porção bíblica que nós vamos ler é Marcos 4, 35 a 41. Lembrando que o capítulo 4 de Marcos, ele é um ponto crucial no Evangelho de Marcos, né? Por quê? Porque Jesus identifica o seu ministério na Galileia. Ele vai ensinando e realizando milagres. Então, esse capítulo aqui, ele vai se concentrar em parábolas, porque Jesus quer mostrar, quer falar sobre o reino de Deus. E vai revelando aí a natureza misteriosa e o crescimento do reino. Lembrando que ele estava lá na Galileia, que era um lugar bem diversificado, onde tinha judeus, onde tinha gentios. Então, era um centro de comércio e pesca com cidades importantes, como Cafarnaum e Betsaida. Então, quer dizer, era um lugar bom para Jesus pregar, porque muitas pessoas, tanto judeus como gentios, estavam lá. E para que eles pudessem entender o que Jesus estava falando, ele vai falando sobre parábolas, né, como ilustrações para contar para eles o que ele queria dizer. Então, agora esse trecho que nós vamos ler especificamente vai falar sobre Jesus acalmando a tempestade. Então, eu estou dando um spoiler aí, mas quer dizer o quê? Que Jesus está demonstrando o seu poder e a sua força divina, né, para acalmar o mar, acalmar a tempestade, mandar na natureza, enfim. Estava uma tempestade no mar da Galileia e Jesus deu um jeito nisso. Esse milagre que nós vamos ver vai revelar a divindade de Jesus e a autoridade dele sobre todas as coisas. Então vamos lá? Marcos 4, de 35 a 41. E diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Jesus disse, né? Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Então, eles aqui são os discípulos, né? Então, Jesus disse: Passemos para o outro lado. E os discípulos, então, levaram Jesus nos barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Passagem maravilhosa. Bom, irmãos, então, o texto bíblico,
o texto. O versículo bíblico escolhido é o 39, que diz: o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Bom, em algum momento da vida, eu imagino que você, assim como eu, já esteve numa tempestade, né? Naquele vento forte, aquela ventania que você fica com o guarda-chuva vira de ponta cabeça. Enfim. Agora imagine os discípulos de Jesus que estavam lá com o seu barquinho no meio da água. Então, esse texto vai falar desse dia, né? Quando Jesus e os seus discípulos estavam no mar, quando uma tempestade veio e os surpreendeu. Aí o vento e as ondas começaram a balançar e afundar o barco, e os discípulos começaram a ficar apavorados, com muito medo, falar: agora já era, vamos morrer. E enquanto o medo tomava conta deles, Jesus, estava dormindo tranquilamente. Aí o que eles fizeram, os discípulos desesperados? Eles falaram: Jesus, nós vamos morrer, Jesus, você não está ligando que a gente vai morrer? E Jesus, na maior calma do mundo, pegou, se levantou e falou pro vento e pra tempestade, para as ondas: fica quieto. Imagina, né? Jesus na maior calma, repreendendo o vento e as ondas. E o que aconteceu? Imediatamente a tempestade se acalmou e o mar ficou em total tranquilidade. Só o nosso Jesus, né, para fazer isso. O poder de Jesus para acalmar a tempestade é um poderoso lembrete para a gente de que Ele é fonte de paz em meio às nossas próprias tempestades. Lembra disso? Jesus é fonte de paz em meio às nossas próprias tempestades. Isso é fundamental que a gente possa se lembrar. Então, quando a gente está desesperado, quando a gente está em crise, enfrentando muitos desafios, Jesus pode trazer a calma e a segurança. A presença de Jesus Cristo é a garantia de que a gente não está sozinho, mesmo quando tudo parece desmoronar em volta da gente. Jesus nunca nos deixa sozinho. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, se você está passando por uma tempestade na vida, por mais difícil que seja esse desafio que você está enfrentando, lembre-se de que Jesus é capaz de acalmar as ondas mais turbulentas. Se você é essa pessoa que está passando por essa tempestade, ore comigo agora. Senhor Jesus, ajude-me a ficar em paz em meio das tempestades, sabendo que eu não estou sozinho, pois o Senhor está comigo. Amém? Bom, meus irmãos, nosso manancial termina assim, Jesus é capaz de acalmar as ondas mais turbulentas. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, Lembrando que, pra gente que crê que Jesus é a calmaria no meio das tempestades da nossa vida, para nós, o abraço dá super certo, acolher é totalmente possível. Então, meu irmão, se você acredita nisso, acolhe, abraça. Quero que você também se lembre do nosso versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou terminar com uma frase do pastor Touze, que diz assim, tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.